Olá, eu sou o pastor David Paniagua e hoje vamos meditar sobre 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo após dizer que os desobedientes tropeçam em Cristo, em 1 Pedro 2,7, diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por pedra de esquina. Pedro acrescenta: mas vós, porém. Essa afirmação é para dizer que os cristãos eram totalmente diferentes daqueles que tropeçaram na pedra que é Cristo. Para esclarecer isso, o apóstolo usa 4 metáforas para descrever a condição privilegiada dos cristãos. Essas metáforas fazem parte da promessa feita por Deus a Israel no Sinai. Se Israel tivesse ouvido a sua voz e guardado a sua aliança, estas coisas seriam verdades para eles. Está em Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Todavia, devido à desobediência e infidelidade do povo de Israel, essas relações e ministérios nunca chegaram a ser cumpridos na íntegra. Fez-se necessário a nova aliança para conduzir tanto judeus quanto gentios a um novo corpo. Essas metáforas são: mas vós sois, primeiro, a geração eleita. Assim como Deus escolheu Israel dentre todas as nações para ser um povo exclusivo, Isaías 43, 21, Deus também escolheu pessoas entre todas as nações para formar a sua igreja. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Senhor não escolheu Israel porque era um grande povo, mas porque o amava. Deuteronômio 7, 7 e 8. Assim também Deus nos escolheu, a igreja, com base no seu amor e na sua graça. Jesus foi categórico, João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Pedro vê os crentes como o corpo de Cristo. Somos uma raça escolhida por Deus dentre todos os povos da terra. Miller diz que os cristãos formam uma nova raça, diferente tanto de judeus quanto gentios. Por isso são uma geração eleita. Todos formam uma família, um tipo e espécie de povo distinto do mundo comum, de outro espírito, de princípios diferentes, de práticas diferentes, e que nunca poderiam ser escolhidos, ser assim se não fossem escolhidos por Deus e santificados pelo Espírito Santo. Segunda metáfora, sacerdócio real. Sobre a lei, somente algumas pessoas eram separadas como sacerdotes. A massa do povo não era descendente de Arão e não tomava parte do ministério no templo. Mas sobre a graça, todos os crentes, todos os cristãos fazem parte do sacerdócio. O cristão não precisa de ninguém, somente de Cristo, para lhe dar acesso ao Santo dos Santos, que significa a presença de Deus. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Estando numa relação pessoal com Cristo, ele nos fez sacerdócio santo, capazes de oferecer sacrifícios aceitáveis a Ele, através do seu sacrifício maior. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A igreja não é um mero clube social, nela chegamos juntos a Deus para o louvor, através de salmos, hinos, pregações, línguas e interpretações. Todos devem ser ministrados de forma sacerdotal, visando a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Terceira metáfora, nação santa. Pedro retrata o povo de Deus como uma nação santa, que significa que seus cidadãos foram separados para servir a Deus. Deus escolheu para a salvação mediante a santificação e para a santificação. Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, ser parte de uma nação santa é um chamado para vivermos uma vida de santidade e de consagração a Deus. Isso envolve viver de acordo com os padrões de Deus, os padrões das Escrituras, refletindo sua natureza e se separando do pecado e do mundo. Afinal, não somos deste mundo. Como membros dessa nação, somos desafiados a buscar continuamente a transformação para uma vida de santidade através do poder do Espírito Santo. Quarta e última metáfora: povo adquirido. A ideia de ser um povo adquirido está ligada à nossa redenção. Em Efésios 1,7 lemos: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso significa que fomos resgatados do poder do pecado e da condenação pela graça de Deus. Jesus nos comprou para que pudéssemos estar livres da escravidão que o pecado nos escraviza. Quando olhamos para a cruz, vemos o preço incrivelmente alto que Deus pagou por cada um de nós. Está escrito também em 1 Pedro, que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Deus nos amou tanto que esteve disposto a sacrificar seu Filho Jesus Cristo. Essa verdade nos demonstra a profundidade do amor de Deus por nós, seu povo adquirido. Portanto, ser um povo adquirido significa que temos dono, que somos propriedade de Deus, que fomos comprados como um bem precioso para Ele. É uma expressão do seu imenso amor por nós e a prova que fomos redimidos pelo seu sangue. Última parte do versículo: porque somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa e povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois de descrever os títulos, os privilégios e atributos da igreja, Pedro fala sobre uma missão que a igreja foi chamada. Fomos chamados pela sua graça para uma sublime missão. A palavra grega para virtudes é um termo amplamente difundido na cultura religiosa helênica. Estão em vistas as grandes obras de Deus na história do seu povo. Eu estou falando de redenção, perdão dos pecados, vida eterna. Tudo que envolve ser cristão são virtudes. Deus fez essas virtudes por nós, então temos que anunciar essas virtudes. Também está implícito aqui as virtudes de Deus, como poder, glória, sabedoria, misericórdia, amor e santidade, o que chamamos talvez de atributos comunicáveis de Deus, que o cristão também pode transmiti-los. Por meio da conduta, os cristãos devem testemunhar que são filhos da luz através das boas obras. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Somos embaixadores desses atributos comunicáveis de Deus e dos seus feitos gloriosos. Não podemos nos calar. Não podemos guardar essa mensagem para nós, seria egoísmo. Precisamos proclamar em alto e bom som o que Deus é
e o que ele fez por nós em Cristo Jesus. Reforçando esse pensamento, Barclay esclarece que a missão do cristão é contar aos outros o que Deus fez por sua alma. Por meio da própria vida e das próprias palavras, o cristão é uma testemunha do que Deus fez por ele pela mediação de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Ótima semana.